Olá pessoal, paz e bem, estamos de volta para a gente conversar um pouco sobre o Natal em Grétio, celebrado por Francisco de Assis, 800 anos deste evento, né, desta organização, dessa criação do presépio por Francisco de Assis. Então, vou aproveitar essa oportunidade nessa semana que antecede o Natal, ou se você vê depois, né, nesse tempo de Natal, para a gente refletir mais. Estamos na segunda aula, a partir do artigo que eu escrevi, que vai sair pela revista da STEF, Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana, dos Frades Capuchinhos do Rio Grande do Sul. Então aqui eu vou partilhando para vocês, né, conversando um pouco. Nós, no vídeo anterior, esse aqui é o vídeo 2, a aula 2, eu falei sobre os objetivos, né, o que eu pretendi, a forma que eu caminho para falar um pouco aí do Natal celebrado por Francisco de Assis em Grétio. Hoje nós vamos ver o primeiro ponto desse artigo, que é Francisco de Assis e o Natal. Bom, um dos primeiros pontos que a gente tem que pensar para adentrar no mistério natal celebrado por Francisco é perceber qual a dinâmica espiritual. Encarnando o Evangelho, Francisco estava. Então não há como a gente olhar para esse evento, né? E sobre este momento, vamos dizer, sem considerar todo o seu processo conversivo. Como é que ele chegou neste ponto? Como é que Francisco chegou neste momento de celebrar o Natal? Desta forma, né? O Natal celebrado com personagens, né? Homem, mulher, né? Maria, José, os pastores, os animais, né? A gente chama de presépio vivo. Pois é dentro dessa realidade de processo, uma realidade existencial, que vai surgir em Francisco o desejo de ver com os próprios olhos aquele menino deitado na manjedoura. Então, primeiramente, Francisco teve que conhecer verdadeiramente o mundo dos pobres, submergindo todo inteiro naquela experiência com os leprosos, com os necessitados, com os pobres, de corpo e alma. Passar para o outro lado, né? Lembra que ele era filho de Assis, filho de comerciante. Ele precisou deixar aquela realidade e adentrar no novo modo de ser. Né? Isso que nos traz é Eloy Leclerc. Ou seja, ele teve que conhecer o sofrimento, conhecer não aqui, né? Nós somos hoje muito do teórico, do ideal, né? Ele teve que conhecer o sofrimento na carne para conhecer e adentrar na compaixão amorosa de Deus pelo homem e pela mulher. Sem essa experiência concreta encarnada, Francisco não teria celebrado o presépio, né? E muito menos o presépio vivo, né? Vejamos aquele texto que Francisco nos deixou como um tesouro para a gente começar a perceber, né? Qual é esse tesouro? É o testamento de Francisco de Assis. Aí você fala, mas o que tem a ver o testamento com o Natal? É isso que eu estou falando. Nós temos que adentrar nessa experiência, perceber essa experiência, esse caminho existencial, vivencial concreto de Francisco, para a gente entender aonde que fica o Natal na vida ali, né, de Francisco e seus companheiros e daquele povoado, daquele povo ali. Então Francisco vai dizer no testamento: foi assim que o Senhor concedeu a mim, Frei Francisco, começar a fazer penitência. 2 pontos. Como foi? Né? Às vezes a gente lê o texto assim, né, de qualquer forma. Deixa eu pegar uma água aqui. E a gente parece que deixa passar algumas coisas. Então, calma lá, né? Vamos ver. Foi assim que o Senhor concedeu a mim. Que jeito? Como eu estivesse em pecado, ou seja, ele está afirmando, né? Eu estava em pecado, pareceu-me sobremaneira amargo ver leprosos. Muita calma nesta hora. Por quê? O que você e eu entendemos como estava em pecado? Pode ser que algum desavisado, né? Ou seja eu, ou seja você, a gente não teve uma catequese adequada, né? Isso pode acontecer, né? Vocês sabem que são as coisas. Por quê? É o perigo da gente entender aqui estar em pecado como se
eu cometi um erro, ou 2 erros, ou 3, ou 5, independente da quantidade, né? Aí eu estou em pecado, então eu vou confessar para eu livrar do pecado e eu não vou ser mais pecador. Opa, aqui está o erro, né? Aqui está o equívoco. O Francisco não está dizendo de um pecado, ele está dizendo do pecado, né? No singular, que refere-se ao quê? A um ato? Não, né? Se refere à condição humana. Ele não tinha consciência, né, quando estava ali em Assis, filho de comerciante, ele não tinha consciência que ele vivia em função do pecado, ou seja, da rejeição de Deus. E aí dentro vai ter os pecados no plural, né, que aí sim, os atos em si. Mas ele está falando de uma condição que ele era inconsciente, né? Ou seja, ele não era imaturo, era superficial, não percebia, né? Que ele estava em pecado. Aí você pode falar assim, mas se ele não percebia, então ele não estava em pecado. Calma, tá? Vamos refletir direito. Ele vivia como que essa geração, a geração adúltera e perversa. Adulta e perversa. Mesmo ouvindo a palavra de Deus, vamos lembrar que a família toda de Francisco, todo o povo de Assis era católico, né? Ia nas celebrações, né? É lógico, naquele tempo tinha pouca possibilidade, às vezes, de entender, né? Mas Francisco vivia na superficialidade, vivia como em pecado, né? Não sabendo valorizar o ser humano, valorizar o outro, né? Valorizar a natureza, não sabia disso, né? E aí, quando ele é iluminado pela luz de Deus, ele começa a perceber como eu estivesse em pecado, né? O que aconteceu? Parecia-me sobremaneira ver leprosos, me incomoda, né? Me tira do sério, eu não quero lidar com esses doentes, essas pessoas que perturbam, que pedem, que pode me contaminar, eu não quero saber deles, eu quero ficar longe deles, né? Essa é mais ou menos o que o Francisco vivia. E aí o próprio Senhor conduziu-me a eles, né? E fiz misericórdia com eles. Ou seja, fazer misericórdia é corpo a corpo mesmo, né? Na lidança. Não é assim, eu rezei um Pai Nosso por eles, agora eu estou justificada. É a hipocrisia reinante, né? Eu vou rezar uma Ave Maria para eles, né? Mas eles continuam passando fome e continuam com as feridas sem ninguém cuidar, né? Então isso aí seria a religião gnóstica, né? Com toquinhos do gnosticismo que o Papa Francisco vem nos dizer. Inicialmente, vemos em Francisco a vocação que vem de Deus. É Deus que chama e se revela. E se desdobra em uma missão. Toda vocação tem uma missão. Ponto. É assim, né? Como a água molha, né? Não existe vocação sem missão. Ponto, né? Vamos parar de lorota. Não existe. Sempre existe uma vocação, uma missão ligada à vocação. Né? Lembra de Moisés, de Paulo, de Abraão, de todos os santos, de todos os apóstolos, de todos os profetas. Sempre vem uma missão embutida. Por isso que Deus, na vocação, no chamado, na ação divina sobre nós, no chamado, Deus nos dá trabalho, nos dá missão. Ponto. Tá? Não tem nem porquê, não é só isso, né? Não tem outra coisa, não dá para fugir disso, é isso. Né? Vamos parar de rodear o toco e vamos falar o nome das coisas claramente. Né? Não existe. Né? Se você é um cristão e não sabe da sua missão, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa fora do padrão, tem alguma coisa, se não entendeu, eu não entendi, se a gente não tem uma missão. Francisco foi intuindo por graça divina o caminho a ser trilhado. Não é fácil não, por isso que é difícil descobrir a missão, né? Este homem de Assis não celebraria o presépio vivo se não experimentasse a nudez da condição humana no encontro com tantos feridos pelo caminho. Ele não seria capaz de misericórdia, porque ele não saberia o que é sofrimento. Ele estava no conforto, de boa, filho, né, de comerciante. Não haveria sensibilidade se ele não tivesse encontrado sofrimento para com o outro, para com a fragilidade do menino deitado na palha. Vejamos. O que tem a ver os leprosos com Jesus no presépio, para Francisco de Assis?
ele não teria condições psicológicas e espirituais de sensibilidade para ver naquele menino o Filho de Deus. Se ele não tivesse feito este caminho existencial, ou seja, no cotidiano da vida, encontrando as pessoas, escutando-as, cuidando de suas feridas, né? Sabendo das suas rejeições, das suas baixa autoestima, do seu sofrimento, da sua exclusão, tudo que você pensar aí de degradação humana. Francisco fez essa experiência, né? E aí ele foi capaz aí no futuro de querer celebrar o Natal e ver neste menino o Filho de Deus, né? Ou ao contrário, né? Ver o menino Filho de Deus e ser capaz de celebrar o Natal no presépio vivo. Se não houvesse tantos encontros com o sofrimento dos outros, não seria possível. Seres humanos chagados e que eram muito amados por Deus. Homens e mulheres sofredores, mas eram filhos de Deus que estavam sendo abandonados, eram abandonados. Pela graça divina, a ternura e misericórdia para com o outro somente surge no imperativo da vida, que toca seu limite. É nesse tocar o limite que Francisco faz a experiência com o outro. A penitência descrita no Testamento é a abertura para a encarnação. Como assim? Eu vou falar a frase que eu escrevi de novo, né? A penitência, que é descrita no Testamento de Francisco, que ele vai, né, aos leprosos, é a abertura para a encarnação. Aqui, encarnação no artigo, eu coloquei com letra minúscula. Eu uso duas formas de encarnação, né, aqui no escrito. Primeiro, eu escrevo com letra maiúscula, que é o quê? A encarnação do Verbo de Deus. Depois eu uso, algumas vezes, com letra minúscula, para referir ao quê? A atualização nas nossas vidas, no nosso próprio viver, no nosso corpo da encarnação. As minhas mãos cuidam dos outros. A minha boca dá conselho. O meu ouvido é porta de entrada para escutar aqueles que sofrem. Em fazendo isto, eu estou encarnando novamente o Evangelho. A boa nova. Deus se faz presente pelas minhas mãos, pela minha voz, pelos meus ouvidos, pelo meu olhar, pelos meus gestos. É isso que tem a ver também com a Eucaristia, né? Nós comungamos para transformar-nos naquilo que Deus nos dá, né? Que é Ele mesmo. Então, comungamos para ser transformados nele, neste mundo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, né? Então, a gente lembra dessa chamada do presidente, do padre, né, na missa, né? Ó, vai, agora é você que tem que viver. Então, sendo Deus que assumiu toda a realidade humana e santificando todas as coisas, como não assumir as chagas do mundo? A trilha espiritual de Francisco liga a cruz e o presépio de maneira profunda, porque missão tem cruz, né? Não tem jeito. Então, com os leprosos, na convivência com os necessitados, com os pobres, com os doentes, Francisco se torna misericórdia, se torna a presença de Deus na participação nos sofrimentos de Cristo. É nesse testemunhar concreto e diário e simples que vai formando todo um caminho existencial que deságua mais tarde no desejo de realizar um presépio vivo, pois em sua vida já rezava e vivia tal realidade. Então a liturgia expressa a vida e nos ajuda a alimentar a própria vida. Vamos lembrar que a liturgia, né, ou paraliturgia, que pode ser também uma paraliturgia, nos alimenta pela graça de Deus a realizar, né, os desejos, as vontades do Senhor. Natal, então, se tornou concretude, se tornou a atualização da encarnação e possibilitava todas as encarnações possíveis assumir a própria vida, na própria carne, a vontade divina. O Natal em Grécia foi narrado pelo biógrafo Tomás de Celano, ou Celano.
Ele vai dizer: se deseja que celebremos em Grétio a presente festividade do Senhor, aqui é Celano falando sobre o desejo de Francisco. Apressa-te e prepara diligentemente as coisas que te digo, pois quero celebrar a memória daquele menino que nasceu em Belém, e ver, de algum modo, com os olhos corporais, os apuros e necessidades da infância dele, e como foi reclinado no presépio, e como, estando presente o burro, foi colocado sobre o feno. Vamos parar por aqui para o vídeo a aula não ficar grande, né? Medite isso que eu falei, tá? Se qualquer coisa você retoma alguns pontos. Não passa um vídeo rápido, não, porque isso não nos ajuda, né? Então, alguns pontos que eu apresento aqui, pare, reflita, escuta uns 30 segundos, 1 minuto, pare, tá? Isso é melhor do que você dizer assim, eu ouvi o Frei Edson falando sobre o que agora eu sei. Não te ajuda, né? Não, pega os pedacinhos e vai refletir. No próximo vídeo, nós vamos retomar esse texto de Tomás de Celano e vamos dar continuidade sobre Francisco e o Natal. Paz e bem e até mais. Tchau.